nós precisamos sair da base, pelo menos compreender da onde que o processo do trabalho vem, até onde ele chega, que são os dias atuais, e como que ele se aplica. Ou seja, primeiro, um breve histórico que nós temos sobre ele. Quais são as características do processo de trabalho? Qual é a competência do justiça de trabalho? Todos os processos vão para a justiça de trabalho? Sempre foram para a justiça de trabalho? Não. E a gente já viu que nós tínhamos processos que iam para a justiça comum. Nós tínhamos processos que não eram de relação de emprego. E não era toda qualquer relação que concentrou diretamente na justiça de trabalho. Então, nós temos uma separação na história quanto a isso. Quais são os princípios que vão ser aplicados ao processo de trabalho? E aqui é um ponto interessantíssimo, porque eles se materializam em todo o processo de trabalho. Exemplo, eu comentei para vocês, lá no primeiro dia, sobre a simplicidade, diferentemente do formalismo que nós temos no processo civil. Como assim? A audiência de instrução e julgamento. Eu tenho uma concentração de todos os atos. A atermação da reclamação trabalhista. O trabalhador vai, chega até a justiça de trabalho e apresenta a sua, entre aspas, reclamação. Vai ser descrita, já vai marcar uma audiência, vai chamar a outra parte. A outra parte pode oferecer defesa na audiência. Não precisa ser uma defesa formal, trazer advogado. Não. Lógico, não se indica que o faça. Tem muitas questões técnicas que precisam ser observadas. Mas é possível? É. Essa facilidade, essa simplicidade é da estrutura do sistema normativo do trabalho. Por qual razão? Se vocês observarem, toda a estrutura do direito do trabalho, ele está protegendo uma parte que ela é ou não hipossuficiente, econômica, jurídica, na relação de litígio, na relação de trabalho, na relação de emprego. Ela é ou não hipossuficiente? Sim, professor. Trabalhador. Sim, professor. Sim. Críticas sobre o patronal, o paternalismo em si. A gente vai comentar sobre isso também. Mas veja, eu estou analisando não o trabalhador que possui um acesso à informação, o trabalhador que tem conhecimento técnico, que pode discutir de fato o processo e compreender o que está sendo dito. Não essa parcela de 20%, 15% de trabalhadores no Brasil, mas da grande massa que de fato dá o dia a dia do trabalho. E muitos desses 15% a 20% também não compreendem. Por quê? Tem muitas coisas que são técnicas. Cada um no seu ramo, então, de fato, tem coisas aqui que não são compreendidas. Então vejam, eu criei um microsistema normativo para hipossuficientes. Se vocês observarem, é uma característica dos microsistemas normativos, a proteção hipossuficiente e a simplicidade dos atos. Outro exemplo, quem aqui já litigou, já foi no juizado especial, estagiou lá, já viu o processo de lá, já teve alguma relação com o juizado especial? Acredito que um ou outro tenha ouvido pelo menos falar. Você foi fazer o que lá? Passagem aérea. Passagem aérea. Você precisava de advogado para ir lá? Não. Você podia simplesmente reclamar, traduzir a termo, marcar audiência, chegar na audiência, conciliação, não conciliação, sentença. A ideia é viabilizar o acesso à justiça, o acesso ao direito, sim, mas reconhecer as vulnerabilidades, tentar transferir, mudar o direito de uma forma técnica para um pouco mais simples e até oral. Os atos orais eu posso propor, só vai atermar, dizendo diretamente para o cartorário que vai transcrever. Isso é uma característica dos microsistemas normativos que tem uma relação com o hipossuficiente, diferentemente de regras de processo comum que são mais engessadas. Okay? Então eu tenho, por exemplo, a Lei 9.099. Ela vai ter na base do artigo 1º as mesmas situações, ou melhor, situações similares ao que nós utilizamos no processo de trabalho. Simplicidade, oralidade, como um meio de acesso também ao que? No caso do juizado, causas de menor complexidade. Quais essas? Se vocês observarem, maior parte é consumo. Você vai questionar passagem aérea, você vai questionar uma compra, você vai questionar algum serviço digital, você vai... Percebam que há um fato econômico, social, cultural, e não ignorem, ok? Primeiro dia de aula, direito civil. Fato jurídico. Qual a diferença de um e de outro? Fato ocorre no mundo real, fenomênico. Fato jurídico, eu vou trazer ele porque ele é importante. Por que morte e vida são importantes para o direito? Direito de personalidade.
inicia, se encerra, críticas à parte contra a concepção natalista, etc. Mas é trivial porque eu inicio o direito de personalidade, encerro o direito de personalidade. Por que a lei dos juizados especiais, por que a CLT, por que o processo de trabalho foram importantes em cada momento histórico, cultural? Eles estão protegendo determinadas atividades sociais, culturais e econômicas. Consumo com 9.099. Trabalho com processo de trabalho. Então nós saímos aqui, senhores, dessa concepção de como funciona, qual é a base, quais são as fontes dele em si, qual a competência da justiça de trabalho, quais são os processos que a justiça de trabalho recebe, individuais, coletivos, procedimentos, sumário, sumaríssimo, ordinário, audiência do trabalho, recursos trabalhistas, se há ou não similaridade com recursos no processo civil, prazos, execução no processo de trabalho e bastante controvérsia que nós temos em processo. Mas isso nós teremos esse diálogo ao longo dos próximos 4 meses, que começamos a discutir exatamente agora. De onde que surge o processo de trabalho? E eu sei que tinha alguém aqui fora passando agora. De onde que surge o processo de trabalho? Qual é o histórico do processo de trabalho em si? Foi a minha imagem, eu tomei um susto aqui. De onde que surge o processo de trabalho? Basicamente, essa pequena divisão que eu coloco aqui para vocês, o que tem de comum? Vocês conseguem ver algo comum aqui? O que vocês olham para cá, assim, tirando lógico, o hieróglifo, mas o que vocês veem de comum aqui, em cada fase? Mediação, conciliação. Mediação, conciliação, o que mais? Conselho. Mediação, conciliação, arbitragem, Conselho, juiz, conselho da junta de conciliação, conselho. Julgamento. Hã? Julgamento. O que mais? Já foi dissídio, já? Tem alguma coisa econômica acontecendo aqui? Tem os trabalhadores, né, da agricultura, vieram de fora, principalmente, né, nessa época, em 1900. Italianos, alemães, poloneses. Exato. Conhecido bastante como branqueamento do Brasil. A Constituição México também chamou atenção, né? Sim, Constituição do México. E Essas duas aqui, elas são importantíssimas para os direitos sociais, porque ocorre a constitucionalização dos direitos. Inclusive, a Constituição do Reino do Weimar já prevê um modelo de seguridade social de 1917, algo que o Brasil não tinha e que só vai construir de fato em 80. ele vai construir com base nessa? Sim. Só interessante aí que acabou a escravidão, mas demorou demais para começar essa discussão, né? Da escravidão ou do trabalho? Escravidão, As duas. para iniciar essa discussão da justiça do trabalho, demorou muito tempo, né? Sim, por alguns fatores. Primeiramente, escravo não é cidadão, né? Escravo é um objeto. Segundo, quando ocorre o efeito econômico da abolição da escravidão, que na verdade não é um efeito altruísta, a Princesa Isabel assina a Lei Áurea, lindo, mas foi em razão do embargo econômico feito pela Inglaterra no momento no qual está acontecendo um negócio chamado Revolução Industrial. Você sabe disso? Precisa de conselho. Do embargo, exatamente. Do embargo econômico. Ocorre exatamente aqui porque eu preciso de consumo. Quem consome? Objeto? Não. Não. Trabalhador. Exato, trabalhador. Trabalhador, e eu tenho agora produção em massa. Volume. E aí? Aí começa a criar como chama? Contratos, né? Sim. Trabalho. Também. Prestação de serviço. Aqui nós não temos ainda contrato de trabalho, esse é um outro ponto.
Eu comentei para vocês no primeiro dia de aula, e aqui eu repito. Como que eu tinha proteção do trabalho antes da CLT? Conduta mais nexo mais dano. O que gera isso aqui? Responsabilidade civil. Ou seja, as regras para indenização por danos, acidente, em si, quem utilizava o Código 16? Eu tenho regras já iniciais em 1907, 22, em direitos sociais, protegendo acidente de trabalho, mas eu não tenho uma proteção ao trabalhador por si só. Não é objetiva essa proteção, né? Sim. Ela não tem natureza específica. É mais difícil ser caracterizado. Né? Exato. E quanto a processo, eu tenho essas normas. E antes daqui ainda tenho as relações filipinas. Porque era o quê? Império. Ou seja, eu tenho um fato econômico que está acontecendo em cada fase, inclusive agora. Ou vocês acham que a reforma do trabalho de 2017 não é um fato econômico? Eu acho que eu falei para vocês no primeiro dia sobre as custas, sobre a condenação, sobre o litígio em volume na justiça do trabalho. É um fato econômico. É uma tentativa de controlar a quantidade de reclamações trabalhistas e, ao mesmo tempo, o risco da atividade empresarial quanto a elas. Não quanto às verbas de reclamação, que por si só também foi. Um século depois, ainda continua sendo objeto. Conciliação, que antes iria ser discutida na audiência de instrução e julgamento, a conciliação antes de iniciar a audiência, reforma trabalhista. Ah, não, vocês fazem um acordo antes da justiça e mandam homologar. A justiça virou uma justiça homologatória. Que de coincidência tem isso? O Brasil já fez isso? Já? Parecido? Sim. Nós temos aqui fatos econômicos a todo momento do desenvolvimento do processo de trabalho, das regras de trabalho. Ah, tudo bem. Eu tenho um conselho de mediação arbitrária, tentativa, naturalmente, de conciliação. Ótimo. Eu não tenho um regulamento processual legal, porque esse procedimento é regulado pelo próprio conselho. Então eu tenho uma lei que cria o conselho cria as regras de processo. Eu tenho, num segundo momento, a relação entre o patronato rural e de outro lado os camponeses. Por qual relação? Porque o Brasil, não tão distante, ainda hoje também é, um país de manufaturas. Ou seja, qual é a base econômica naquele momento? Café. Eu tenho de um lado então São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, até a criação de um tribunal rural. Pô, tem a criação de um tribunal rural, não o tribunal do trabalho. É porque só serve para julgar contrato de prestação de serviços agrícolas. Ou seja, eu analiso, acompanho a economia, as atividades que estão acontecendo, acompanho. Todas essas regras, isso daqui é até bem interessante do ponto de vista da evolução, não apenas do direito processual, mas dos direitos. As juntas de conciliação e julgamento, se vocês observarem, a CLT ainda tem alguns resquícios em si, e se vocês forem no tribunal do trabalho, talvez vocês encontrem. Vocês vão chegar perto da porta e vai ter a placa bem assim. JCJ, Junta de Conciliação e Julgamento. Ainda resquício de lá de trás. O que acontecia? Eu tinha a comissão de conciliação que utilizava de dissídios coletivos. O que ela fazia? Um acordo, tentava um acordo, de forma o quê? Administrativa, diferente daqui. Ela tenta, de forma administrativa, dentro da estrutura do Ministério do Trabalho, resolver uma situação de uma categoria, de uma situação coletiva em si. Ela tem decisão, força decisória? Não, cabe apenas ao Ministério do Trabalho. O Ministro do Trabalho, no caso. Diferentemente dos dissídios individuais. Os dissídios individuais já têm caráter decisório e executório pelos juízes federais. A época de composição dessa justiça, ou melhor, dessa junta de conciliação e julgamento, mais à frente nós vamos ver, ela vai ser composta por juízes togados e juízes das categorias. Eu tinha três juízes. O juiz
de um sindicato patronal, o juiz do sindicato de empregados e o juiz togado, para discutir sobre aquela situação específica, sim. E nesse momento não é a todos também que eu oferto a justiça. Somente os empregados, todos somente os empregados sindicalizados. E aqui já entra a parte dos sindicatos também, não que estivesse fora, mas agora eu tenho participação efetiva. Em que sentido? Você vai litigar se você estiver filiado. Se não estiver filiado, não vai. Se estiver sindicalizado, você vai litigar. Isso tanto para o servidor público como para, por exemplo, uma indústria, uma empresa que tem vários funcionários da construção civil. Aí tem um sindicato da construção civil. Qualquer um é representado por esses... Ele está no filiado. Ele podia questionar esse filiado. Ainda hoje nós temos qual é a representatividade das associações coletivas e dos sindicatos. Mas a diferença é, eu não estou obrigatoriamente sindicalizado. Tanto que ainda existe uma grande briga hoje, que é, eu tenho sindicato da categoria. Sindicato X. Imagina que você entre com uma ação e conheça eventual direito do sindicato. Todos serão abarcados? Deveriam ser abarcados. Porque o direito é comum a todos. Tem um direito coletivo ali numa situação específica. Mas, embora o TST já tenha se manifestado, inclusive a doutrina discute, mas se é filiação. Há uma pequena parcela que se discute quanto a essa representatividade. Mas todos poderiam, sim, o título é um para todos? Sim. Por que eu vou entrar a questionar de novo uma situação que já foi questionada, já tem uma decisão, já pode executar? Não há necessidade. Tá? E aqui, diferentemente do processo civil, por quê? Você tem fatores sociais, econômicos no processo civil que vão moldar ele, então, mas não de uma forma tão grosseira como acontece no processo de trabalho. Ele vai caminhando a cada passo como se estivesse observando o que está acontecendo na atividade econômica. Quer um exemplo para agora a realidade? Já deve ter visto nos jornais comentários, esse ano de eleição, possivelmente a reforma do trabalho vai ser o quê? Revogada. Adivinhe então as regras que vão modificar lá de 2017 para 22, 23. Então há a possibilidade no futuro vocês verem o inverso acontecendo? Sim. Que era de acontecer em 2017. Ou seja, eu tenho uma modulação de efeitos econômicos nas regras processuais. A todo momento? A todo momento. Isso são apenas 3 fases aqui. No momento atual ele está sendo construído. A estrutura está pronta. Mas daqui de trás que nós saímos, eu tenho tribunais que foram criados para a categoria específica de discussão. Eu tenho a todo momento conciliação, mediação, arbitragem, conciliação, mediação, arbitragem. Ainda hoje eu tenho conciliação, mediação, eu tento negociar o crédito do trabalhador. Eu tenho uma política de incentivo ao negócio, mesmo processual, do crédito do trabalhador. Eu saio de uma comissão, trago agora para uma homologação da justiça, que é o que acontece nos dias atuais. Antes de 2017 nós não tínhamos. Pós 2017, os senhores fazem um acordo, nós levamos à justiça, cada qual seu advogado, homologa-se que aquilo é um título executivo judicial. Enfim. E se você abriu mão de eventual direito, se você abriu mão de eventual vergonha rescisória, adivinhe o que pode acontecer então? E aqui não é um flerte com os sindicatos, mas adivinhe o que pode acontecer então em negociações individuais com trabalhadores que não têm assistência jurídica. Só uma dica, uma sugestão de pensar. Tranquilo? Beleza? Podemos seguir? Professor, essa questão do acordo que o senhor comentou, entre o caso do meu pai. Isso fica evidente na instituição privada, mas infelizmente também ocorre no Estado perante a população. Meu pai deu entrada na aposentadoria dele, acho que foi uns 4, 5 anos e nada, foi negado, entrou na justiça e o acordo para não continuar, para arredondar o número, era tipo entregar 60% daqueles quase 7 anos e aposentava. Então, entre aspas, foi benéfico para o Estado ele deixar isso tardio, do mesmo jeito que é para a empresa perante o empregado. No caso do Estado, é assim,
Seguindo lá, são trabalhadores. São trabalhadores. O problema é que no Brasil, e na verdade eu não sou psicólogo, mas acredito que seja da natureza humana. Primeira situação que você vê as coisas sobre o seu horizonte. Você não olha para baixo, você não olha para cima. Então assim, se não aconteceu com você, ufa, que bom que foi com o outro. Mas cuidado, porque o seu direito é muito próximo do outro também. Então, assim, eu não questiono o trabalho de forma genérica. Eu questiono a minha categoria. Se ela não teve problema, tá ótimo. No caso, servidores, são os pais. Pais em que sentido? Programa de aposentadoria incentivada. Abre mão de quinquênios, abre mão de direitos. E não é o caso só aqui em cima de vários estados. Abre mão de eventuais direitos. Você recebe antecipadamente, mas você tem uma perda de crédito que são os seus. E você acaba querendo razão da burocracia inteira, de fato. E isso é algo ruim. Você incentiva um negociado legal para que aquela pessoa vá se aposentar, ela já está na ânsia em si, mas do outro lado ela deixa crédito. Ah, se aquilo lá era moral, direito legal, não importa. Mas o fato é ela já não. Só para ter uma noção, A professora Alissa deu até um exemplo de uma situação aqui da usina de uma faxineira. Não lembro quanto tinha dado, mas um exemplo, no acordo ficou 200 mil. E ela falou que a cliente dela ficou feliz. Eu fiquei imaginando, pô, ela ficou feliz. Porque na cabeça dela, 200 mil para ela seria muito dinheiro, mas na cabeça da empresa em si, da usina, vamos dizer que fosse 350. Aqueles 150 mil que economizou ali já serve para deixar outro feliz que está processando a empresa. mas se você observar, a todo momento eu tenho num histórico de processual do trabalho, conciliação, acordo, negociação. Eu negocio o crédito do trabalhador. Toda hora. Ah, mas é ágil. A que custo? Para o necessitado, meu amigo, quem está em cima da panela fervendo, sabe a temperatura. Agora, se você não tem essa necessidade, aí sim, é uma outra realidade. Por que não dá para entender assim, um parâmetro de igualdade para todos? Porque não são. Não tem como. Você não pode dizer que o necessitado é igual a pessoa que não tem necessidade. Cada um tem sua realidade. Exato. Você só consegue assim dizer que as, entre aspas, tentativas, os méritos, eles foram galgados pura e simplesmente individualmente, se você tiver duas pessoas em paz de igualdade. Isso é usado pelo que está acima, né? Infelizmente é institucional também. Sim. Para você ter uma noção, eu e o economista fala muito bem disso. Consegue encontrar o livro dele na internet de forma gratuita. Ele é nome de economia, ele é um indiano. Amartya Sen. Ele, não vou lembrar o nome do livro dele aqui agora. Ele vai dizer exatamente isso. Olha, para você ter, e ele é professor titular em Harvard, para você ter uma situação de paridade, duas pessoas em si, você precisa ter igualdade material de fato. Então, supondo, tem uma pessoa que tem acesso à água potável e outra não. Já é um critério de desigualdade. Você tem uma pessoa que tem acesso a crédito e a outra não. Já é um critério de desigualdade. Você tem uma pessoa que tem acesso. É você dizer que nas mesmas condições você conseguiu por esforço e outro não. Isso é natural. Mas, veja, são variáveis econômicos sociais. Você não vai conseguir controlar. Muitas vezes elas são anteriores, mas você pode corrigir ao longo do tempo. Nesse caso é um exemplo. Eu estou na panela, meu amigo, para mim tá bom. Embora você saiba que não é. Infelizmente. E isso é fomentado. Negocia, negocia, negocia. E mais ainda que é fomentado. Por que todos os trabalhadores não fazem greve? Juntos. Você sabe? Já pensou? Já pensaram? Ou já, se vocês analisarem a história, mas as greves gerais para tudo? Não. Por que não faz? Cada um tem a sua realidade, tem o seu. Cada um pensa de jeito, né? Tem um que não quer. Zona de conforto mesmo. Eu não consigo, não.
CLT o que ali? Não, aqui é só um exemplo. 5.100. Nossa. Mas isso foi foda. 92 ou 42? 42. 42. 42. Vamos lá. Vigia desenvolve o trabalho? Sim, Serviço público desenvolve o trabalho? sim, Correios? sim, Motoristas? Sim. Bancários? Sim. Comerciais? sim. Por que eles não fazem greve junto? Porque Ah, não, o caos não sabe. Cada um, a gente põe aí, cada um tem o seu sindicato, cada um tem a sua. cada um tem os seus certos dias de impacto, né, professor? Atividade diferente. Correio é o carteiro. Comerciante é o dono de comércio. Então, o cara trabalha no dono. O motorista tem governo, tem. Vigia trabalha à noite, trabalha aqui no dono. E ele pode fazer greve. O contrato pode. Depende do sindicato dele. Sindicato, atividade. Então, a única coisa que Categorias diferentes, né, professor? Cada um visa os seus próprios, é como você falou, né? Enquanto está aqui, né, seus próprios interesses, de certa forma. Sim. É um pouco radical a fala, mas... Não. Veja só. O que tem em comum aqui? Todos são trabalhadores. O que tem de diferente? O tipo de atividade. Ah, um trabalha com dinheiro, o outro trabalha entregando postagem, o outro trabalha no comércio vendendo, o outro trabalha dirigindo. O que tem de diferente? A atividade. A rigidez do trabalhador no que ele precisa desenvolver. A destreza no volante, por exemplo, o sol a sol diretamente no comércio ou diretamente no Correios, na entrega de postagens. Mas deixar de ser trabalhadores? Não. Então o que difere é eu tenho uma atividade diferente da outra. Mas o critério de remuneração, se todos trabalhassem 6 horas, se todos trabalhassem 6 horas, apenas com critérios diferentes de atividade, a remuneração poderia ser a mesma? Não. Por quê? Porque um desenvolve. Está no capitalismo. Então isso quer dizer que, por exemplo, o vigia trabalhou 6 horas, o carteiro trabalhou 6 horas, o vigia trabalhou lá na atividade dele e o carteiro trabalhou no sol a sol. A atividade do vigia deve receber mais pelas 6 horas do que a atividade do carteiro trabalhando sol a sol por 6 horas. Mas o vigia às vezes trabalha 8 minutos para acordar. Não, minha pergunta é, todos estão trabalhando no mesmo horário. Eu não estou no mesmo diferenciando horário, nenhuma sim. categoria. Tá. Velocidade, salubridade. 6 horas. Bom, No carteiro se lascou mais. Quando o vigia dorme, né? O vigia passa a noite dormindo, né? A maioria. O vigia se lascou. a vigia também ele reduz por 36, 12 por 24. Também, Vigia cada 6 um. horas. Não, o vigia também, que ele reduziu. De 12 que seria por 24, 12 por 36, ele reduziu para 6. O carteiro já não sei, dependendo do dia de chuva ou de sol. Aí o vigia vai achar ruim, né, professor? Que é menos horas para dormir. Porque ele dormia 12 e agora vai dormir 6, aí é complicado, né? Ignora o comentário, novamente, tá? Ignora. Mas veja, eu tenho atividade distinta. Tem atividade também que Ó o vigia aí, ó. vai ter salubridade, vai ter periculosidade. E nem todas as atividades a pessoa trabalha sobre isso, sobre produtos químicos, insalubres. E nem toda atividade tem aquele risco altíssimo que ocasiona a pessoa ganhar insalubridade. Ótimo. Adicional de salubridade, periculosidade, ruídos, Mesmo produção que de esteja trabalhando no mesmo horário e numa mesma escala, mas isso é tudo diferente que a pessoa deve ganhar de acordo. De novo, o que é diferente? Estão vendo que tudo volta para a atividade? Eu não estou discordando das atividades, são diferentes, isso é fato. Eu só estou colocando assim um critério, 6 horas diárias. Tudo bem, estou exposto, por exemplo, a um risco. Agente insalubre, agente perigoso. Ah, o fato de estar diretamente relacionado com a proteção patrimonial, tudo bem.
tem que trabalhar arrumado, perfeito, trabalha com dinheiro, tudo bem. Atividades são distintas. Pergunto, deixaram de ser trabalhadores? Não.